começar, como sempre fazemos, dando início, então, a mais uma reunião do Grupo Espírita Gabriel, nessa noite de 8 de março, do livro Vida Feliz, Espírito Joana de Ângeles, médium Divaldo Franco, hoje a mensagem de número 34, onde a benfeitora nos diz, como sempre fazemos, deixa eu baixar aqui, preserva a jovialidade na tua conduta. Um senho carregado reflete aflição, desgosto, contrariedade. Podes ser de atitudes retas e comportamento sério, sem que te afixes à máscara contraída do mau humor. Jovialmente, com alegria, esparze bom ânimo, irradiando o bem-estar de que esteja rico o teu coração. O tesouro de um comportamento jovial tem o preço da felicidade que oferece a todas as pessoas. Vamos então orar com o nosso irmão Silvio. Que a paz do Divino Mestre esteja presente em nossos corações hoje e sempre. Estamos aqui, Mestre, diante da tua presença, pois dissestes, onde houvessem 2 ou mais pessoas reunidas em teu nome, ali estarias. E como já fazemos há algum tempo, mesmo sem condições de estarmos juntos nas nossas casas sedes, mas aproveitando essa tecnologia que faz parte do nosso progresso. E, acima de tudo, com a permissão de Deus, nosso Pai, nós nos unimos com mente e espírito aos irmãos trabalhadores do bem, que nesse momento possamos formar uma só corrente, visando o estudo da nossa doutrina e o auxílio aos irmãos necessitados, pois com certeza muitos deles anseiam por esses momentos, onde o esclarecimento poderá ajudá-los nessa fase de transição da vida corporal para a vida espiritual. Que o lar de cada um dos participantes possa se transformar numa filial das nossas casas e de tantas outras, irradiando luz, servindo de guia, amparando essa multidão de irmãos que estão se despedindo do plano material. Abençoe nossa reunião, nossos lares, também nossos amigos espirituais que estarão nos assistindo nesta noite. E assim, com a certeza da presença e da permissão de um enviado do plano espiritual, damos por iniciado nossa reunião e pedimos a proteção para o nosso irmão Kaique, que preparou um estudo baseado no seu evangelho, e se algo mais tiver que ser dito, que ele possa ser inspirado pelos nossos amigos espirituais. Que assim seja, Senhor. Dando então prosseguimento, nosso irmão Kaique, do Centro Espírita Humildade e Amor, mais uma noite aqui, gente, mais uma vez bem-vindo, Kaique. Que você possa, como nosso irmão pediu na sua prece, ser inspirado, ser aí um bom intérprete do que os espíritos têm no seu planejamento para a nossa reunião de hoje. Então, com a palavra, para que você possa desenvolver aí o nosso tema. Graças a Deus. Como você falou, é 20 minutos, meia hora, Jaqueline? Por aí. Tá, porque são perguntas pequenas, né? Enfim, vamos lá. Meus irmãos, boa noite. Mais uma vez é um prazer estar com vocês, né, nesses tempos difíceis, de pandemia, de tantas mortes, né? E a cada dia, morte não, desencarnação, né? A gente fica sabendo aqui de irmãos que estão deixando o mundo. Deus sabe o porquê de todas as coisas. E cá estamos nós, exatamente, como espíritas, para entender o porquê das coisas com o Livro dos Espíritos, que vocês estão vendo aí invertido, né? Mas é o livro que todo espírita deveria ler, porque ele é muitíssimo atual, apesar da linguagem ser um pouco rebuscada, ou existir termos aqui que já mudaram, né, o significado, enfim, como fluidos, por exemplo. Mas é um livro ainda atualíssimo, né? E a gente tem visto os companheiros aí do meio espírita não dá o devido valor na atualidade ao Livro dos Espíritos, né, que, de maneira resumida, trata de todos os assuntos possíveis e imagináveis, né? Claro que a gente vai falar em termos aqui, a gente tem que supor que há pessoas que não saibam nada de doutrina espírita e não adianta a gente entrar nas perguntas sem
contextualizar, né? O Livro dos Espíritos, como o nome diz, foi escrito por espíritos, é um livro mediúnico, de 1018 perguntas, 1019 perguntas que Kardec faz aos espíritos, né, dos mais variados, são espíritos superiores, na França do século XIX. Kardec coordena não só a atividade mediúnica, como também ele mesmo, ele organiza o livro por tópicos, por assuntos, por capítulos. Na época, esse livro, lançado em 1857, vendeu muito. Na verdade, a primeira edição tinha 500 e poucas perguntas, depois foi ampliado, revisto, enfim, que era uma coisa muito comum em Kardec, né? Ele publicar e depois rever. Isso aconteceu com o Evangelho segundo o Espiritismo, isso aconteceu com o livro A Gênese, enfim, né? Ele ia fazendo muitos acertos, mesmo depois da primeira publicação, e acrescentando coisas, ou depois que ele chegou a conclusões, retirando, né? Ou acrescentando outras, enfim, que ele ia chegando a novas conclusões sobre o mundo dos espíritos, sobre as comunicações espíritas, etc. Então, é um livro, no final das contas, a gente deve usar muito nesse momento, né? Sobretudo quando a gente fala dos flagelos destruidores, que não é exatamente o assunto de hoje, mas que é de suma importância para nós nesse momento, a gente ter noção do quanto esse livro efetivamente é atual nas nossas vidas, né? Vocês têm estudado isso sistematicamente, Jaqueline, a cada 15 dias? Como é que é? 15 dias. Beleza, né? Então vocês só estão dando prosseguimento, não é um assunto aleatório, né? Isso, Kaique. 15 em 15 dias, alternado com o Evangelho, estudo sequencial. Então, hoje, coube a você e na sequência, tá? Então, só para a gente relembrar, vocês estão estudando, né, o capítulo 8 da Emancipação da Alma. Isso. Fala do sonho, e sonhos, que, aliás, é um tema maravilhoso. Acho que eu já falei sobre ele com vocês. Né? Foi. Sim, fui eu. As visitas espíritas entre pessoas vivas, transmissão oculta do pensamento, que é o nosso tema de hoje, letargia, catalepsia, mortes aparentes, sonambulismo, êxtase, dupla vista, tudo isso faz parte desse capítulo, tá? E, finalmente, indo ao que nos interessa, são 3 perguntas, cujo o subtítulo é Transmissão Oculta do Pensamento. Pergunta 419. Assim, me permita ler a 418, que é uma espécie de continuação, tá? Pergunta 418, ela faz parte do trecho do subtítulo Visitas Espíritas entre Pessoas Vivas. Uma pessoa que julgasse morto um dos seus amigos, sem que tal fosse a realidade, poderia encontrar-se com ele em espírito e verificar que continua vivo? E, dado o fato, poderia, ao despertar, ter dele a intuição? Resposta: como espírito, a pessoa que figuras pode ver o seu amigo e conhecer-lhe a sorte. Se lhe não houver sido imposto, por prova, crer na morte desse amigo, poderá ter um pressentimento da sua existência, como poderá tê-lo de sua morte. Ou seja, aqui ele já está nos dando a pista de que esses fenômenos, que o espírito não está preso ao corpo e que a gente tem, de alguma maneira, uma intuição ou uma vidência, tudo isso é consequência do espírito conseguir se libertar parcialmente do corpo e acessar uma série de informações que está ao nosso redor do mundo espiritual e que nós estamos ligados por pensamentos, né? Isso é uma continuidade, na verdade, para esse assunto. Pergunta 418. Aliás, isso daqui já aconteceu na minha família, mas eu não vou me estender muito nesse assunto. E a gente ficou na dúvida se estava encarnado ou não, mas estava. Aliás, por 2 vezes aconteceu. Uma delas, inclusive, foi com a minha mãe, né? Minha mãe é grande, médium, e a minha avó saiu para ir na casa de uma tia. Minha mãe era adolescente. E passa um tempo, a minha mãe vê minha avó entrando. O que você está fazendo aqui, mãe? Eu vim só me despedir. E minha avó some. Aí, logo em seguida, quer dizer, não demora muito, chega a notícia de que ela tinha falecido, desencarnado no acidente, né? Só que aqui no caso, né, o diferencial da pergunta a minha avó estava desencarnada já, né? Isso aconteceu. E a gente tem outros casos também, mas não adianta se estender. Pergunta 419.
o que é que dá causa a uma ideia? A de uma descoberta, por exemplo, surja em muitos pontos ao mesmo tempo. De onde vem, qual é a origem efetiva de uma ideia que surge em vários pontos ao mesmo tempo? Vamos colocar nos termos atuais. Um monte de cientistas no mundo tendo ideias para vacinas contra a Covid, né? Acho que é um dos exemplos mais clássicos que nós temos. Resposta: já dissemos que durante o sono os espíritos se comunicam entre si. Ora bem, quando se dá o despertar, o espírito se lembra do que aprendeu e o homem julga ser isso um invento de sua autoria. Assim é que muitos podem simultaneamente descobrir a mesma coisa. Quando dizeis que uma ideia paira no ar, usais de uma figura de linguagem mais exata do que supondes. Todos, sem suspeitarem, contribuem para propagá-la. Aí vem o comentário de Allan Kardec. Desse modo, o nosso próprio espírito revela, muitas vezes, a outros espíritos, malgrado nosso, ou seja, contra a nossa vontade, o que constituía objeto de nossas preocupações no estado de vigília. Então, resumindo, meus irmãos, quando nós adormecemos, a gente já sabe disso, nós vamos conviver com outros espíritos no plano espiritual, tá? Se a pessoa está imbuída de ideias do bem, independente de ser espírito ou não, com atitudes nobres, preocupações nobres, os próprios espíritos reúnem-se com essas pessoas para lhe inspirar boas ideias, né? Não é incomum a gente ver na história do mundo muita gente que compõe música ou que tem uma ideia de uma peça teatral, ou que seja, depois de ter acordado ou de ter sonhado, né? Ou a resolução de um problema. Isso é muito, muito comum mesmo. Com certeza, essas ideias, resolução de problemas que surgem sobretudo na atualidade, né? Quando a gente reafirma no combate à Covid, né? A suma importância de uma vacina, né, que está aí na China, na Índia, no Reino Unido, nos Estados Unidos, no Brasil, enfim, em várias partes do mundo. Sem dúvida alguma, a gente vai ter aí muitos médicos do plano espiritual inspirando esses cientistas, esses irmãos da Terra, biólogos, né, ou médicos, enfim, através, sobretudo, dos sonhos, né, durante o sono, para que eles possam, ao acordar, saber o caminho que tem que se dirigir para resolver esses problemas, né? Para chegar a uma conclusão sobre o porquê dessa cura, vacina, como, quais são os caminhos, quais são os meandros para isso. Posso dar também alguns exemplos meus do teatro, né? Eu já tive a oportunidade de falar aqui, eu não escondo isso, que eu tenho muitas vivências no plano espiritual durante o sonho. É raro em estado de vigília, mas eu já consegui, quer dizer, consegui não foi espontâneo, umas 3 vezes, tá? Mas não convém muito a nós. Mas, assim, muitas ideias que eu tenho para as peças teatrais, elas vêm muito dos sonhos, tá? Eu estar em contato com espíritos que me inspiram essas ideias, e inspirando essas ideias, eu acordo, volta ao corpo, uma noção mais ou menos exata do que eu tenho que fazer. Às vezes eu lembro quase tudo, às vezes alguma coisa, né? E como eu já estou mais ou menos acostumado com isso, na maioria das vezes eu pego o WhatsApp e gravo uma mensagem de áudio relatando o que eu escutei, geralmente para minha mãe ou para outra pessoa próxima a mim, até porque eu tenho medo de se assustar e tal, né? Mas a peça Entre Dois Mundos, por exemplo, que é baseada em textos de Chico Xavier e de Valdo Franco, ela é constituída de vários casos, não é uma história, são vários casos, né? Um dos casos tem uma história desse tipo, que é da Volkmar. A Volkmar é uma jovem que faleceu no edifício Joelma na década de 70, Sim. E a peça já estava toda fechada, toda. A gente já estava meio que prestes a estrear em 2018, quando eu tive um sonho, eu acho que foi com ela, inclusive, que a cena dela deveria estar na peça, né? E aí começa toda uma saga para encontrar a família dela e pedir os direitos para a gente transmitir o
o caso dela. A editora que publicou a história, que poderia dar essa autorização, não aceitou, motivos até muito estranhos, nada a ver conosco, tá, gente? Mas aí a gente tinha essa segunda alternativa, né? E aí eu meio que comuniquei com a Volkmar em pensamento, né? Que o capítulo também fala disso, né? Comunicação pelo pensamento, e a gente não imagina isso, que a gente pode se comunicar com outras pessoas encarnadas pelo pensamento ou desencarnados também, tá? Mas isso a gente fala daqui a pouco. Eu falei, Volkmar, minha querida, você precisa me ajudar para eu achar sua família, né? Porque pessoas da década de 70, absolutamente, ainda eles são conhecidos, são anônimos, né? E consegui, posso dizer que foi muito bacana falar com a irmã dela, ficou emocionadíssima e teve certeza de que a atitude, né, foi da própria Volkmar, o espírito e tal. Foi uma história muito bacana. Assim como também os musicais, né? De um tempo para cá, eu comecei a fazer os musicais, Paulo Estevão, Bezerra de Menezes e tal. Esses musicais, eles foram me inspirados através de sonhos. Tá? Foram os sonhos que eu vi. Muitas vezes a coisa chega a ser assim, cenas que eu estou dirigindo, como deve ser, através dos sonhos. Assim como também, né, isso acontece com uma certa constância, não sei se é bom termo, né? Vocês já ouviram falar do Gerson Simões Monteiro? Quem já ouviu falar aí? Lógico. Né? O Gerson Simões Monteiro, ele era presidente da Rádio Rio de Janeiro, da antiga ZERJ, que atualmente é CERJ, e ele foi do nosso grupo durante muitos anos, de 2005 até ele desencarnar, né, em 2016. E, assim, o Gerson era uma figura muito constante no grupo, né? O grupo, assim, a gente deve muito, mas muito mesmo a ele. Eu posso dizer que era uma das pessoas mais próximas a ele. Então, havia uma amizade grande entre nós. Quem dera que o Gerson fosse meu pai, né? Mas muitas vezes ele chegou a fazer as vezes e tal. E eu senti muito quando ele desencarnou. E é engraçado, porque a gente sempre se reunia na Rádio Rio de Janeiro para discutir ideias das peças ou da minha vida particular, que, claro, ele às vezes tinha essa preocupação, me escutava muito, né? Gente, o quanto eu me reúno, entre aspas, em sonhos com o Gerson, para a gente conversar sobre o que fazer. Recentemente, acho que a Jaqueline sabe mais ou menos dos problemas que eu passei, né? Lembra disso, Jaqueline? Que até tem postado no Facebook, agora está tudo bem, está ficando tudo muito bem. Graças a Deus. E, assim, no auge desses problemas, eu me vi conversando com o Gerson me dando ideias, sabe? Quer dizer, aí, no caso, é uma questão particular, mas que ressalta bem o que o Livro dos Espíritos quer dizer. E quantos de nós não temos histórias aí de ter conversado com parentes que estão nos inspirando ideias? Aliás, o próprio Gerson também inspirou uma ideia a uma pessoa muito próxima a mim, da família, que conheceu ele bastante, na resolução até de problemas materiais mesmo. Ele veio e indicou o caminho, sabe? Então, essas ideias são muito presentes nas nossas vidas, né? Os nossos parentes ou mentores, né, do plano espiritual, que nos inspiram para o bem, eles se usam muito desse subterfúgio, desse mecanismo para estar sempre ao nosso lado, nos inspirando para o bem. Aliás, mesmo Chico Xavier, sendo um grande médium vidente, conversando com os espíritos como se conversa com outro encarnado, esse também era um subterfúgio utilizado pelos espíritos, né? Por exemplo, Humberto de Campos, que viria a ditar muitos livros a ele, a primeira conversa dele com Humberto de Campos se dá através do sonho, né? Se dá através de uma vivência no plano espiritual. André Luiz não, né? Nem Emmanuel, mas Humberto de Campos, eles conversam primeiramente através dos sonhos, né? Enfim, depois vocês vão poder comentar isso, né? Isso depois, né, Jaqueline? Pergunta 420. Podem os espíritos comunicar-se estando completamente despertos dos corpos? Resposta. O espírito não se acha encerrado no corpo como numa caixa, irradia para todos os lados. Segue-se que pode comunicar-se com outros espíritos, mesmo estando em estado de vigília, se bem que mais dificilmente. Olha só, eu entendo essa pergunta aqui de duas maneiras. Tá? Em primeiro lugar, eu acho que existe uma questão mediúnica aqui, que inclusive faz parte, eu não sei se do livro Céu e Inferno ou da Revista Espírita, né, da evocação de pessoas ainda encarnadas nas reuniões espíritas. Isso. Então, assim,
eu não sei se está no céu e inferno. Eu acho que sim, está sim. O Charlie, que ele tem problemas mentais, e ele não, por ter problemas mentais, ele não conseguia se comunicar através da sua boca, do seu aparelho físico, claro, né? E ele é evocado na Sociedade Espírita de Paris para dar explicações sobre o porquê daquilo ter acontecido com ele, e o espírito ali, desse irmão, ele revela uma lucidez muito grande sobre o seu estado, né? Da mesma forma, então, é possível que qualquer um de nós, inclusive, mesmo estando encarnados, a gente possa, sim, dar a comunicação mediúnica, baixar, por mais que seja estranho, tá? E eu entendo também essa resposta, que é uma coisa também muito comum comigo, não sei com relação a vocês, comunicação através do pensamento. Que muitas vezes, mas muitas vezes mesmo, a gente está pensando na resolução de problemas de ordem pessoal, ou de trabalhos no campo do bem, na casa espírita, enfim, os mais variados. E a gente começa a pensar naquele problema, e aí parece que surge uma ideia, e essa ideia, na verdade, a gente acha que é nossa, e não é. A gente muitas vezes está dialogando com espíritos sem saber, né? A gente acha que é uma ideia nossa, desde momentos corriqueiros da vida até a resolução de problemas bastante complexos, né? E de repente a gente está pensando, tive uma ideia, ou sei lá o quê, né? E a gente acha que, não, eu tive uma ideia. Não, muitas vezes são os espíritos que estão nos inspirando na resolução desses problemas, né? Também é uma coisa bastante comum acontecer comigo. Na verdade, isso é muito mais comum até do que essa questão dos sonhos, né? Hoje, às vezes, eu consigo identificar quando a ideia é minha ou não. E muitas vezes, quando vai acontecer problemas, principalmente nesses últimos tempos, que minha vida, enfim, né, surgiram muitos problemas, o quanto eu consegui identificar, sim, alguns desses espíritos me preparando. Olha, vai acontecer isso, se prepare. E eu ficava, ai, meu Deus, mais prova, tá bom, meu Deus, me fortalece. E acontecia, tá? E isso não era nada mais era do que um diálogo através do pensamento, né? O que é importante? O pensamento irradia. É importante a gente destacar isso aqui, né? Que o espírito, apesar de estar encarnado, ele se irradia por todos os lados. Ou seja, por mais que nós estejamos presos a esse corpo, nós temos a capacidade psíquica, né, de estar em contato com outras pessoas à distância, mesmo que estejam do outro lado do mundo, mas isso é tema da próxima pergunta, e também com espíritos, sem que a gente saiba. É preciso, muitas vezes, a gente burilar essa capacidade que a gente tem, e muitas vezes não se dá conta, de estar em contato com espíritos do plano espiritual mesmo, desencarnados, não encarnados, claro, né? E a gente não tem noção do quanto a gente pode dialogar com eles. A gente acha assim, não, mas eu não sou médium para escutar espíritos, e a gente não tem noção que, através dos pensamentos, é um dos maiores meios que a gente tem de se comunicar com os nossos parentes que partiram, com os espíritos protetores, ou tomar cuidado também para não se comunicar com os obsessores, né? Ainda tem essa. Pergunta 421. Como se explica que duas pessoas perfeitamente acordadas tenham instantaneamente a mesma ideia? São dois espíritos simpáticos que se comunicam e veem reciprocamente seus pensamentos respectivos, embora sem estarem adormecidos os corpos. Aí, muito bom. O comentário de Kardec. Entre os espíritos que se encontram uma comunicação de pensamento que dá causa a que duas pessoas se vejam e compreendam sem precisarem de sinais ostensivos de linguagem. Poder-se-ia dizer que falam entre si a linguagem dos espíritos. Meus irmãos, a gente vai encerrar por aqui, né? Porque em seguida, daqui a 15 dias, vocês vão estudar sobre letargia, catalepsia e mortes aparentes, dando prosseguimento ao capítulo. Mas, assim, aqui ele está falando basicamente da transmissão de pensamento, que é uma coisa muito, mas muito mais comum do que as pessoas imaginam, né? Às vezes em questões corriqueiras, do tipo, pensei em fulano, fulano me ligou. Com certeza todo mundo já deve ter passado por isso, ou quase todo mundo, né? Ou então você está na sua casa, em algum local, e você de repente pensa em fulano e sente um peso, né?
Aliás, a novela Viagem, que está sendo reprisada agora, aliás, felizmente está sendo sempre reprisada, a Ivani Ribeiro, que era espírita, ela conseguiu expor muito bem isso ali, num caso da Diná, que era a personagem da Cristiane Torlone, e da irmã dela, da Lucinha Lins, né? Vocês lembram, quando a Diná morre, que deixa o nosso mundo, infarta, a irmã presente começa a chorar e fala: Diná morreu, Diná morreu. Isso é um exemplo bastante, claro, mais aprofundado do que a ligação dos espíritos pode fazer, uma comunicação através do pensamento, que o Livro dos Espíritos chama de a linguagem dos espíritos, que por mais que a gente se comunique aqui na Terra através dos sons, através da boca, através de frases formadas, né, linguagem verbal, oral, enfim, mas o espírito não precisa disso para se comunicar, porque os espíritos se comunicam pelo pensamento, né? Tão logo estejam ambientados ao plano espiritual, eles se comunicam através do pensamento. Então, essas questões que acontecem conosco, de fulano pensar em mim, perdão, eu pensar no fulano, fulano me ligar, ou, de repente, eu estou com um parente meu e a gente tem a mesma ideia, sei lá, sumiu um objeto dentro de casa, onde a gente procurando, e de repente os dois pensam, vamos procurar atrás do sofá. Né? Tudo isso, na verdade, nada mais é do que um reflexo da linguagem dos espíritos, que a nossa mente, apesar de estar encarcerada a esse corpo físico, ela consegue se irradiar, né? Eu posso dizer que isso é uma coisa também muito comum que acontece comigo, tá? Às vezes, espontaneamente, eu consigo ler pensamentos das pessoas com o qual eu tenho ligação emocional, tá? Agora mesmo, no meio dos meus problemas, é uma pessoa que está até distante de mim, e eu pressinto quando ela está pensando em mim. Fulana está pensando em mim. Gente, dá 1, 2 dias, vem e-mail. Há dias que eu estava pensando em você e não sabia como escrever. Então, são essas coisas que acontecem no nosso dia a dia, de transmissão de pensamento, que reafirmo. É uma coisa muito mais complexa do que as pessoas imaginam ou prestam a atenção, né? Mas que nada mais é do que a linguagem dos espíritos e que penso mais adiante, mas pode vir a ser a linguagem universal da gente mesmo aqui na Terra, na medida em que nós formos desenvolvendo as nossas capacidades mentais, né? Eu penso isso. Aliás, o Chico Xavier ele tinha isso bastante desenvolvido. Como eu penso que o Chico Xavier pode ser o homem do futuro, porque a gente sabe que o nosso corpo humano está constantemente em evolução, não é isso? A gente está constantemente mudando. Então, eu penso que a partir de agora, com o passar dos milênios, o ser humano com certeza vai ganhando capacidades mentais ampliadas, vai ampliando sua inteligência, sua capacidade de guardar memórias. Posso estar errado, é um achismo meu, mas eu penso que a personificação desse homem do futuro pode ser as capacidades do Chico Xavier. E ele tinha isso, assim, quem conviveu com ele, comenta que chegava a dar medo, tá? Porque ele se comunicava muito através dos pensamentos com as pessoas aos quais ele estava ligado, e ele explicava isso, né? As pessoas se assustavam e comentava que isso para ele era uma coisa comum, né? E era muito mais fácil quando havia uma simpatia mútua entre a pessoa e ele, quando eles eram amigos de verdade, que isso fluía de maneira muito, mas muito, muito melhor e mais tranquila, tá? Meus irmãos, é isso, né? A gente falta basicamente 20, 30 minutos, faltam 3 minutos. São 3 perguntas apenas dessas questões corriqueiras do dia a dia, mas que são muito relevantes para a gente, né? Dessas questões espíritas que estão ao nosso redor, das leis do mundo espiritual que estão ao nosso redor e que a gente não consegue perceber ou conceber, mas que fazem parte do nosso dia a dia, das nossas capacidades mentais. E eu já tinha percebido sobre isso, que o pensamento é a melhor maneira da gente se comunicar, principalmente com os espíritos. Isso é uma coisa que qualquer um de nós pode nos nossos problemas, é que a maioria não tem noção de que está mais em comunicação com os espíritos e acaba pensando que o pensamento é seu mesmo, e não é, né? Não é. Um pensamento, muitas vezes, sugerido do plano espiritual. E, claro, né, o objetivo aqui não é contar a trajetória do grupo, mas 3 meios que são demonstrados nas 3 perguntas, eles são muito corriqueiros aqui nas ideias que eu tenho na Companhia Teatral Mensageiros, na resolução de problemas, às vezes até avisado assim, cuidado com isso, olha, cuidado com essa situação,
muitas vezes eu já sei de antemão o que vai acontecer, porque esse pensamento me é inspirado, né? Mas é isso, meus irmãos, espero que tenham gostado. Agora vai vir o espaço para perguntas, não é isso? Já que tem um debate, as pessoas vão poder falar, não é isso? Então eu entrego a palavra. Kaique, muito obrigada aí pelo produto do seu estudo, sua pesquisa. São 3 perguntas. A gente foi ficando assim com um pouquinho mais de limitação, porque numa reunião online a gente foi vendo que não tinha propósito de fazer aquela palestra convencional de 1 hora. As pessoas queriam conviver, né? Queriam confraternizar, então sim. chegou a esse consenso aí de metade do tempo a exposição e a outra metade pessoas soltarem a voz e conviverem realmente em torno da doutrina, né, dentro do tema, mas poderem conviver, colocar suas perguntas, trazerem contribuições. E como mediadora eu vou fazendo assim alguns destaques, né? Embora a tua fala é toda já destacada por si só, né? Não preciso fazer destaque nenhum. Mas você sempre trazendo as suas vivências aí do grupo. A gente no Gabriel acompanhou algumas vezes você lá presencialmente contando também elaborações, né? E quantas vezes as intervenções pelo pensamento, pela intuição, pelo sonho. Eu peço até permissão para um pequeno parênteses. Você chegou até a mencionar uma vez até reminiscências mesmo suas, ligadas àqueles romances históricos, né, de Roma, de encarnações em Roma, né, Roma antiga, na antiguidade e tudo. Então, você falando muitas vezes em ilustração ao tema, trazendo assim algumas vivências suas mesmo. Hein? Oi? Não entendi. Oi? Tá travando aqui. Tá não travando? Sei se é só comigo. Não sei. Vocês estão me ouvindo, Será gente? que é a minha internet, gente? Vocês estão me ouvindo? Ó, o pessoal parece que está me ouvindo. Ó, tá. Estou ouvindo bem. Está travando, Jaqueline. Tá, eu vou tentar, então, falar devagar e já vou passar a palavra. Então, essas vivências são bastante comuns. Na realidade, nós passamos a maior parte do tempo mergulhados nessas vivências de transmissão oculta do pensamento entre encarnados e desencarnados, ou entre encarnados, como o Kaique bem colocou, das vivências dele próprio. Então, agora é aquele momento em que nós abrimos o microfone, né, e podemos aí já começar a dar as contribuições, né, cada um de vocês que queira trazer uma experiência, que queira trazer uma dúvida em relação a esse tema. Afinal, nós transmitimos pensamentos para os nossos entes queridos encarnados e desencarnados, nós captamos os pensamentos. E aí? Vocês acham que sim, que não? Tem experiências para contar? Tem dúvidas? Ó, a Kátia levantou o dedinho lá. Kátia, querida, bem-vinda, boa noite. Boa noite a todos que foram chegando, Rogério. Boa noite a todos. Boa noite, Rodrigo. Boa noite a todos, Irani. Sim. Kátia... Parabéns pelos estudos aí do Kaique, né? Bom, eu conheci como Kaique. Depois que eu já conhecia como Kaique, é que eu fui saber que o nome dele é Carlos Henrique, mas agora não consigo mais. Então... É Kaique. Kaique parabéns pelos esclarecimentos que você deu. Obrigado. Porque até uns anos atrás, eu ainda ficava assim, muito em dúvida, né? Porque eu já tive várias vivências, tanto com os espíritos desencarnados, como encarnados também. Inclusive, na adolescência, eu fazia muito isso. Eu mentalizava, eu puxava, eu exercitava pelo pensamento. Olha só, eu fazia sem saber que isso era uma coisa espiritual. E não é que dava certo, né? Daqui a pouco a pessoa batia na minha porta e falava, caramba, eu senti uma vontade enorme de vir aqui. O que aconteceu? Mal sabia que eu estava chamando e falando
Enquanto a pessoa não vinha, eu não parava de mentalizar. Agora, com os espíritos, não. Com os espíritos, eu já tive, sim, conversas através do pensamentos. Já escutei várias vezes, claramente. Ali eu já não tinha dúvida nenhuma. Agora, o livro dos espíritos, né, como eu sou nova dentro dos estudos, ele me esclareceu muitas dúvidas que eu tinha. Eu não fazia ideia que isso era uma coisa que acontecia muito e muito com muita gente. Eu fui fui procurando pessoas que tinham a mesma vivência. Então, eu vi que minha filha tinha meus filhos, né? Parentes meus têm alguns. A minha falecida avó, que ela já desencarnou há muitos anos, era uma médium. Nossa, ela conversava, sabe, assim como se fosse uma pessoa mesmo encarnada. Então, mas eu achava aquilo assim, que era isolado. Eu me achava um ET, né? Eu me achava um ET. E achava que aquilo dali, como os outros me taxavam de bruxa, de demônio, o pessoal me classificavam de todas as maneiras, né? Porque uma vez eu fui fazer uma brincadeira e, dormindo, meu espírito apareceu na casa de 3 amigos meus, um de cada vez, né? E a mãe de um deles era espírita, a mulher queria me conhecer de qualquer maneira, né? Achou que ela queria... Eu não sabia nada de espiritismo, né? Nem sonhava em entrar. Eu já fui espiritualista, né? Aliás, umbandista, né? Então, eu nem sonhava. E eu, brincando com eles, acabou que de madrugada, realmente, eu fui à casa deles. Entendeu? E eles nunca mais falaram comigo. Ficaram com raiva de mim, com medo de mim, e falaram que eu era uma bruxa, que não iam mais chegar perto de mim. Quer dizer, eu sofri muito preconceito, né? Porque eu era bocuda, eu queria botar medo nas pessoas, acabando que eu não sabia que eu tinha que isso existia, né? Então eu só pagava mico, né? Mico não, King Kong, como diz os outros, né? Eu terminava afastando as pessoas, né? As pessoas têm medo. Tem gente que tem medo de vir na minha casa, meu neto. Entendeu? Porque muitas das vezes eu vejo, eles também vê, né? Então, eu vejo circulando naturalmente, né? Aí, como eu faço muito evangelho, né, no lar, 2 vezes por semana até, porque outro dia eu acordei com o espírito do meu lado, aí eu passei a fazer 2 vezes por semana para poder encaminhar, né, melhor, porque... Aí meu neto tem tudo medo de vir aqui. Entendeu? Só vem de dia e acompanhado comigo. Fala que aqui é a casa dos espíritos, né? Mas é porque ele não tem entendimento, né? Agora, graças a Deus, eu estou tendo entendimento. Eu nunca tive medo, não, sabe? Tive medo lá na adolescência. Mas, graças a Deus, depois que eu ingressei, mesmo na Umbanda, eu perdi o medo de tudo, porque eu comecei a presenciar mais, ter mais contato com eles, né? Interessante. Então, eu já aprendi. Está travando para mim. De vez em quando está congelando hoje. Mas são os percalços. Mas olha, deu para você entender mais ou menos? Deu sim, Kátia. Inclusive, é como ele tinha falado no início, né? A importância do conhecimento, né? O livro dos espíritos, nós ainda é a velha cartilha, mas é a velha cartilha desconhecida. Nós temos que voltar e buscar e mergulhar, aprofundar. As obras auxiliares ajudam muito, mas realmente o livro dos espíritos e toda a O livro dos espíritos, para mim, é um livro de cabeceira, né? Que eu sempre tenho para qualquer... Eu me interesso, cada vez que eu leio, eu interpreto de uma maneira, né? Essas mas, assim, três sempre da maneira... Oi?
E essas 3 perguntas que ele trouxe aí desse capítulo, né, que ele mesmo tinha dado início em 2020, ele agora retoma, né, coincidentemente, isso não foi planejado, mas você veja que são 3 pontos, 3 questõezinhas sobre uma coisa tão corriqueira, que é a transmissão do pensamento o tempo todo, o tempo. E bastaram 3 perguntas, que com esse esclarecimento rápido, sucinto, você tira o véu do misticismo totalmente. Então, basta um pouco de empenho nosso que eu digo do espírita, daquele que se interessa pela doutrina, um pouquinho de empenho, de leitura, de aprofundamento, paciência de ler, de estudar coletivamente, porque todo misticismo todo misticismo eu passei a amar a doutrina, sabe? A doutrina, eu agradeço a Deus todos os dias pela doutrina que eu passei a conhecer. Nossa, eu acho que Deus até fica um pouco de saco cheio comigo, de tanto que eu agradeço, né? Agradeço o tempo todo. Eu penso o dia inteiro, é o Livro dos Espíritos, é o Evangelho, que eu gosto muito mesmo. Claro que outras obras também. Claro. Ô, Kátia, eu vou rodar um pouquinho agora a palavra aí para dar oportunidade aos outros irmãos. Valeu. Mas muito obrigada pela tua contribuição. Pelo dia de hoje. Parabéns. Isso aí. Estamos aí, né? Estamos presentes, né? O feminino. Das mulheres. Sim, isso aí. Papel importante, chamando aí também a razão, né? Não é só para comemorar, também refletir, né? Grandes responsabilidades, grandes papéis, né, que nos cabem. Mas muito obrigada. Então, pessoal, quem é o próximo aí que gostaria de trazer também uma contribuição aí nesse sentido? Vocês viram como é interessante na 420 os espíritos dizendo o espírito encarnado, ou seja, nós, não estamos encarcerados, a gente continua sendo espírito, continua irradiando e, portanto, entrando nessa comunicação pelo pensamento. O que vocês acharam de... Paulo, fala aí com a gente, bem-vindo. Então. Tudo bem, gente? Muita paz. Tá me ouvindo bem? Bem, te ouço. Bem, graças a Deus. É o seguinte, essa questão 419, ela é muito importante. Kardec, ele teve muita visão quando fez essa pergunta aos espíritos. Você imagina o seguinte, houve uma descoberta nos anos 1640, entre 1640 e 1730 alguma coisa, quer dizer, praticamente 200 anos antes da primeira edição do Livro dos Espíritos, que foi em 1857, com 2 cientistas. Um chamava-se Isaac Newton e outro chamava-se William Leibniz. Esses 2 inventaram, aquele tempo, imagina, em 1600, nos anos 1600, não existia comunicação entre países. Leibniz era alemão, né? E Isaac Newton era inglês. Era bem distante essas terras àquele tempo, né? Naquela época, quer dizer, hoje são próximas, a coisa globalizada, mas naquele tempo eram muito distantes. Então não existia comunicação. E ambos fizeram uma invenção matemática, inventaram, na verdade está tudo feito por Deus, né? Descobriram uma coisa chamada cálculo infinitesimal. Esse cálculo infinitesimal é tão importante para a humanidade que sem ele o homem não chegaria a Marte, o homem não chegaria à Lua, o motor de explosão não seria inventado, a eletricidade não poderia até ser inventada, mas não entendida. Entendeu? Então, essa descoberta de Leibniz e de Isaac Newton foi tão importante para a humanidade e foram descobertas à mesma época, em localidades bem diferentes, Alemanha para Leibniz e Isaac na Inglaterra. E eles não se conheciam e foram contemporâneos. Isso foi descoberto muito tempo depois, né, que os 2 inventaram praticamente ao mesmo tempo. Por quê? O Isaac nasceu em Isaac Newton nasceu em 1643 e o Leibniz nasceu em 1646 e desencarnaram quase que a mesma época, 1600 alguma coisa. Quer dizer, inventaram a mesma coisa, né? E agora, foi coincidência?
essa pergunta de Kardec, né, nos responde realmente que não foi coincidência. Em dois pontos diferentes do globo terrestre, a uma época muito que a comunicação não existia, né, essa descoberta foram feita, essa descoberta do cálculo diferencial infinitesimal diferencial e integral foi feita, foi inventada por esses dois. Na verdade, descoberta pelos dois, né? Agora, você imagina o que seria a humanidade sem esse tipo de coisa? Quer dizer, os espíritos comunicaram com a humanidade, né, à época de Kardec, em vários pontos do globo, na América do Norte, na Europa. Então, você veja, né, que essa pergunta de Kardec foi muito bem colocada, e você veja a importância desses pensamentos assim, contemporâneos, esses pensamentos assim, ao mesmo tempo, como são importantes em determinadas situações. Essa de Isaac Newton de Leibniz, por exemplo, foi assim, uma das maiores descobertas matemáticas de toda a humanidade, foi a descoberta do cálculo diferencial integral. Imaginem vocês, né? Então, é isso que eu queria dizer, pela passagem da pergunta 419, como ela foi importante para a humanidade. Entendeu? Muita paz a todos, meus irmãos. Estamos juntos. E meus parabéns pelo Dia das Mulheres. Elas merecem os nossos parabéns. E a gente recebeu um presente desse, né? Um estudo como esse, uma reunião como essa, uma maravilha total. Obrigada, Paulinho. Nem fale. É isso mesmo, quer dizer, você trouxe aí um dos muitos exemplos que deve ter ocorrido. Você estava falando aí do cálculo infinitesimal, eu nem sabia, mas me passou aqui pela mente o advento do avião, que nós e para algumas nacionalidades ficou atribuído a Santos Dumont, mas nos Estados Unidos você tem os irmãos Wright, e na Alemanha tem também um cidadão lá que agora me fugiu, quer dizer, a quem se atribui a paternidade, digamos assim, né, do advento do avião. Claro que nós brasileiros vamos teimar, lógico, foi Santos Dumont, não tem problema, mas não parece óbvio que vários homens estavam tendo esse contato com essa inspiração naquele momento, né, naquele grande momento ali do século XIX, ali a virada do XIX para o XX, chamada Belle Époque, né, a bela época, né, onde a cultura francesa dominava, e realmente quantos estavam se atirando a isso. Naturalmente que o plano espiritual já estava comunicando aí o gabarito, né, o padrão aí para os encarnados irem captando, e realmente em vários pontos o objeto se desenvolveu. Mas, para mim, o primeiro voo controlado, que não dependeu de condições externas, não dependeu do vento, para mim vai ser sempre Alberto Santos. Só mais uma pequena observação. Tá. Todos os grandes homens matemáticos e físicos que hoje são sucesso, que trouxeram toda a física que nós conhecemos hoje, todos eles nasceram na época em torno de 1900. São todos eles contemporâneos. Todas essas descobertas da física foram feitas pelos homens que nasceram sempre na mesma época. É coincidência isso? Não. Meu Deus do céu. De maneira nenhuma. De forma nenhuma. De forma nenhuma. Deixa eu ver, vamos movimentar um pouquinho, rodar aí a nossa mesa, aí, a mesa virtual, né? Não é mesa girante, não, mas é mesa virtual. Então, vamos ver outros irmãos que queiram também trazer a sua contribuição, sua vivência, né? Algum comentário. Temos ainda alguns minutos, que queiram aí trazer alguma pergunta ou algum exemplo da sua própria vivência, sua impressão desse assunto, né? Tem gente que diz assim, eu não sinto nada. Eu sou das que diz o seguinte, você não prestou, foi atenção. O Kaique, aliás, também chamou a atenção. A gente não, a gente não, né? No livro dos Espíritos, os Espíritos falam que se a gente se dedicasse, ia começar a perceber com mais facilidade, porque a gente está mergulhado em fluidos, né? Em fluidos, em irradiações, né? Essa coisa toda. Mas deixa eu ver se mais alguém abriu o microfone aqui. Deixa eu ver quem. Quem? Oi, Jaqueline. Oi. Ah, Silvio. Oi, quase que eu vejo. Sim, boa noite. Boa noite. É interessante, né, esse estudo. Eu lembro quando o Kaique falou da... Lembra, passado, né, do outro estudo? Lembro.
porque eu faço umas anotações aqui no livro, né? Vou fazendo umas anotações aqui e tal. E o Paulo até falou uma coisa agora interessante, os espíritos, né? A filosofia espírita, ela nos ensina que ninguém descobre nada, né? São reveladas para a gente, mas são reveladas para quem realmente tá com pensamento naquilo. Por exemplo, né, os cálculos lá que ele falou, né, foram revelados para quem? Para quem realmente estava buscando, né, aqueles conhecimentos, né? E porque não adianta revelar para mim porque eu não estou buscando. O que adianta eu receber uma comunicação de um cálculo se eu não estou envolvido nisso, né? Então eu fico analisando assim a vacina agora da Covid, né? A gente vê no próprio ponto, né, que os espíritos eles fazem as assembleias, né, lá no plano espiritual. Quem é que faz essas assembleias? São os cientistas, né, aquelas pessoas que, né, realmente estão buscando. Por que não tem uma vacina só? Né? São várias vacinas, né? Tem um motivo para isso, né? Por quê? Uma vai complementar a outra, porque cada uma é para determinado tipo de povo, né? Determinado tipo de região. Sabe? Porque se tivesse assim, por exemplo, no Brasil inventou uma vacina, a vacina perfeita, olha só o orgulho, aí começa a despertar, né? aquela vaidade, aquela coisa. Então, assim, eu penso assim, que foi distribuída, assim como foi o Espiritismo, o próprio Espiritismo foi assim. Né? Aí vem... O Kardec foi só o que codificou, mas vieram informações de vários pontos. Né? Então, essa pergunta 419, ela é interessante por isso, né? Fala da Assembleia. Realmente, né, eles estão aí imbuídos dessa cura da vacina, então começa a receber, eles se reúnem lá, voltam cada um para os seus locais de trabalho, né? Começam a fazer as pesquisas, são orientados, né, pelos benfeitores espirituais, mas com certeza vamos chegar lá, se nós tivermos, né, continuarmos nessa luta, buscando esse progresso moral, né, progresso moral. Aí sim, aí essa parte da ciência vai nos ajudar muito, né, para nós combatermos essa. Porque você vê, quando eles conseguem uma variante nova, aí quando vem outra variante, entendeu? Então está sempre assim, né, a ciência buscando resolver e tal, né, mas estamos sendo ajudados, né? É isso. Ótimo. Obrigada, Silvia. É isso mesmo, vocês estão falando e está reforçando realmente o entendimento. Eu sei que nem todos vão falar. Está desligado, Jaqueline. Desculpa. Jaqueline, desligou. Realmente, nem todos vão fazer uso da palavra, que é espontaneamente, as pessoas falam se desejarem, né? Mas creio que a gente vai chegando mais uma vez a um certo consenso, né, em torno dessa questão, que não, quando os espíritos falaram assim, que a gente, quando usa a expressão, uma ideia paira no ar, que ele falou, que ele leu, né, está aqui na questão, e quando a gente diz que uma ideia paira no ar, está falando uma verdade bem maior do que a gente imagina. Realmente ela paira no ar no sentido de que ela está sendo comunicada, espalhada em vários pontos, como o Silvio e o Paulo reforçaram. Aqueles que estão sintonizando, que estão buscando uma solução, vão captar, né? E se são em busca dessa solução, muitos vão estar aptos a captar, pela sintonia, pelo desejo. O que foi aquele filme e o livro O Segredo? Né, de você se colocar alinhado com o pensamento. Tinha a parte comercial, mas a essência da mensagem estava ali, o busca e acharás que Jesus ensinou. É buscar pelo pensamento, você busca a resposta, claro que você vai encontrar. Né? O negócio é a gente melhorar a sintonia para essa resposta melhorzinha. Né? Isso é o nosso dever, né? Vocês estão concordando aí. Deixa eu ver, acho que a Matilde abriu aqui o microfone. Oi, querida. Boa noite, queridos. Tá? Já vi que estão me ouvindo, porque ouvi que as cabecinhas se fretiram, né? Sim. Mas é isso. Eu estou tentando, igual como a irmã, repetir, no meu caso, né? Voltar a estudar os livros, o Pentateuco, se possível, porque tem que confessar que o Livro dos Espíritos não li todo, parei lá pela metade. Claro, confissão registrada, tá? Registrada, não só esse, como outros que eu tenho aqui, que estão bem novinhos ainda. Quando você falou que estava aceitando doação de livros, porque já leram, já estão até marcados, alguns estão marcados, mas outros não. E o que eu quero falar é o seguinte,
que muita gente ainda não acredita, uma pessoa muito ligada a mim, né? Eu pedi para não ter evidência, mas eu sinto a presença, eu moro sozinha, tem horas, olha, que eu sinto coladinho, assim, só falta me abraçar. E uma amiga espírita, não é espírita, assim, praticante, assim, digamos assim como nós, né? Mas ela é espírita, ela me falou quem é, e eu já tinha noção, não só a mim como meu irmão, que é a nossa mãezinha, né? Quer dizer, ela faleceu, já tem uns anos, mas não desencarnou. Aí a diferença, né? Estou fazendo oração, quando eu sinto que ela está muito presente. Algum tempo atrás me falaram, já aqui no Sul, que ela me acompanhava nas sessões espíritas, sessões que eu ia aqui no centro aqui que eu participava, né? Ela estava comigo, estava aprendendo, tá? Então, eu procuro conversar. Hoje eu estou com fone de ouvido, não sei se ela está escutando na minha mente, né? Aí me arrepiei toda. Mas, enfim, que ela siga o caminho de progresso, né? Eu sei que é tudo muito lento, o tempo lá é diferente do cá, do que nós estamos aqui, né? Mas que eu sei que ela quer o meu bem, claro, né? E meu irmão diz a mesma coisa, que meu irmão também é espiritualista, né? Enfim, ele diz que sente, assim, visivelmente que ela acompanha os dois, né? A mim e a ele, no caso, né? Não sei se é mais alguém, né? Inclusive, quando eu mudei para cá, para o Sul de novo, agora por último, tá? Foi visto por essa amiga que os dois não queriam que eu voltasse para o Sul, tá? Porque eu tenho casa aí, que a casa que ele fez ainda estão apegados. Olha só, continuo toda arrepiada, entendeu? E essas coisas, né? Que não aceitam, ainda ligados muito ao material, acredito, né? Então eu tenho que fazer oração, então estou pretendendo, né? Se Deus quiser, eu vou conseguir firmar isso aí, fazer estudo, colocar a mente em repassar, revisar, porque como a irmã mesmo disse, cada vez que a gente lê com atenção, bota à vontade, a gente aprende mais uma coisinha, um parágrafo, que você não viu uma palavrinha especial lá, e que vai te dar toda a projeção do que você tem que captar. Aí é aquela coisa, captei a mensagem, né? Eu já sei do que está me acontecendo. Por horas é bom, às vezes eu pego no sono aqui, quando acordo, eu falo assim, meu Deus, onde eu estou? Né? Tudo bem que eu estou tomando os remédios meio... Mas, onde eu estou? Aí eu me situo, eu estou na minha casa. E sinto que tem uma presença, alguém me cuida. Esse alguém pode ser meu anjo da guarda, esse alguém, entre aspas, ou essa pessoa que está sendo meu anjo da guarda, né? Com essa função, porque os anjos da guarda têm essa função, né? A função. Mas sempre eu não sei. Colocando na mão de Deus, que siga melhor o caminho que seja, né? Manter as orações, manter uma boa leitura, evangelho no lar. Porque muitas vezes o espírito é um espírito amigo, mas ele próprio tem lá a problemática dele, como nós, né? Aqui mesmo certo. O melhor amigo, mas ele às vezes é uma pessoa que tem tendência, às vezes, depressiva ou ansiosa. Com certeza. Então, ele não é que ele queira ter o mal, mas ele chega perto de você, daqui a pouco tá você também, para baixo. Ele não veio para te prejudicar, é que a gente é que não tem resistência para neutralizar muitas vezes aquele mal-estar do outro. Então, com o desencarnado é a mesmíssima coisa. Às vezes uma pessoa que nos quer tão bem, mas ele não está numa condição tão saudável espiritualmente. Exatamente. Traz assim alguma problemática. Exatamente. O que nós fazemos? Vamos banir? Não, a gente vai orando, vai dialogando, fazendo uso dessa ferramenta mesmo que foi o tema hoje, né? A transmissão do pensamento. Exatamente. É uma ferramenta que, bem utilizada, é mais uma que nos auxilia ao bom êxito no transcurso de uma encarnação. Então, talvez seja isso que está precisando, por isso se chega, né? Que sempre houve muita afinidade, muita, né? E essa pessoa
inclusive faleceu com a mente prejudicada, né? Com problema de Alzheimer. Então, tudo isso, né? Tudo isso. E nada por acaso, né? Então, estamos aí. Tá Vamos ótimo. nos ajudar. Quando um pode, né? Vamos ajudar. Claro. Né? O propósito de uma reunião como essa também é esse, né? A gente poder fazer esse circuito, né? Então, eu te agradeço Exatamente. a tua participação. Tá bom, querida. E com a gente tá bom. A gente já está nos minutinhos, mas, né, já se encaminhando para o encerramento. Se alguém tiver ainda necessidade de se colocar, quiser fazer uso desses minutos, mais ninguém. Então, olha, nós nesse momento devolvemos a palavra, como também é prática, né, ao nosso expositor da noite, para se ele quiser fazer algumas considerações finais. E, na sequência, de imediato, passamos a palavra à nossa irmã Elisete, que vai conduzir a prece de encerramento, prece seguida de irradiações, que são o equivalente aos passes que nós receberíamos na casa. Então, vamos pedir irradiações para nós mesmos, para os nossos lares familiares, fazendo também uma grande irradiação pela humanidade, pela paz no mundo, também pelo restabelecimento da saúde não só física, mas a saúde mental, o equilíbrio emocional. Então, Kaique, se você desejar, então, trazer as suas considerações finais. Já? Não. Oi. A divulgação fica para depois, né, Jaqueline? A divulgação, sim. Eu peço o pessoal para aguardar um pouquinho. Eu peço o pessoal para aguardar um pouquinho depois da prece. E vai... Só um instantinho, Flávia, já vou. Logo depois da prece, tem divulgação das peças espíritas. Nosso irmão vai trazer aqui a divulgação da peça. Então, é só a paciência de aguardar mais uns minutinhos depois da prece final. No momento, nós estamos nas considerações finais, mas a Flávia pediu uma parte. Não, é rapidinho. Adorei a palestra, aliás, sou fã do Kaique, né? Estou doida aí para ver suas peças. E queria pedir, assim, a força e o pensamento de todos hoje na oração para minha mãe, que se encontra num quadro de pneumonia, mas a princípio está bem, eu estou aqui com ela, e a gente está em tratamento, está com a água, está assistindo aqui, estamos todos juntos aqui no pensamento, tá? Já que hoje tem tudo a ver com pensamento, eu peço aí a união de todo mundo em prol da saúde dela. Melhoras para ela. Com certeza. E assim, só para desejar também parabéns às mulheres pelo dia de hoje, né? Obrigada. Só isso mesmo, a consideração final. Obrigada. Pedido registrado, a irradiação vai seguir para todos sim, viu, Flávia? Incluindo aí a Glória, que a gente está vendo ela ali na telinha, ali com seu tio. Mas então, Kaique, para a gente concluir, as considerações finais. Consegui! Oi? Hoje tá. Consegui entrar, Oi. Eu não tenho nada a falar, não. Gente, muito obrigada. Certo. Podemos agora encerrar. Depois a gente pode conversar mais, que a gente tem nossa prece. É que, por prática, né, a gente devolve a palavra ao expositor. Vou pedir agora para a Flávia e Glória fecharem os microfones, porque mais de um aberto aquele ruído. Tá? Isso. É só uma prática, só para facilitar assim, a audição mesmo. Kaique, então, você vinha dizendo, quer concluir? Quer trazer uma palavra? Não, só mesmo desejar, né, felicidades às mulheres, só isso mesmo que eu já falei. Tá ótimo. Então, a gente que agradece mais uma vez, reiteradamente, o produto do seu estudo, suas reflexões, você dividir um pouco das suas memórias, das suas experiências aqui, sempre muito enriquecedoras para todos nós espíritas que nos interessamos pela difusão dessa doutrina, conversar com você e ter esse noticiário todo. Então, meus irmãos, mais uma vez, vamos agora serenando nossos corações, irmanando os nossos pensamentos e elevando nossas vibrações. Vamos acompanhar, então, a prece na voz da nossa irmã Elisete, que irá conduzir a nossa oração, e também as irradiações da noite, envolvendo cada um de nós, nossos familiares, nossos lares, todos aqueles que passam pelos nossos pensamentos.
a humanidade como um todo, que somos uma família só. Aqueles que não têm nesse plano quem peçam por eles, encarnados e desencarnados, entrando agora nesse conjunto de vibrações harmoniosas que nós procuramos juntos aqui irradiar. Então vamos orar com a nossa irmã Elisete. Graças a Deus, mais uma vez, alimentamos nossos espíritos, estudando o Livro dos Espíritos, através das perguntas, através da orientação feita pelo nosso irmão Kaique. Irmãos, amigos, que constituíram essa rede espírita cristã. Louvado seja Deus nesse momento. E sejamos a fé inabalável em Deus, neste momento de oração e de gratidão. Jesus, sustenta-nos para que irradiemos o teu amor, a tua presença divina nessa sala virtual e para toda a humanidade tão necessitada, Senhor. Senhor Jesus, ajuda-nos com a tua bênção, converter em água purificada, adequada a cada sedento. Senhor Jesus, abençoa os presentes nesta sala de orientação, de estudo e de amor, tanto aos desencarnados e encarnados que consolidaram esse convívio de paz nesta reunião de estudo, de oração e de irradiação. Jesus, auxilia-nos a encontrar em nós mesmos o acesso a essa sala virtual de amor, de carinho, como mais um cômodo em nosso lar e ou qualquer outra instituição que tenha acesso às palavras de Jesus, ao Evangelho de Jesus. Senhor Jesus, somos eternos pedintes. Por isso rogamos que neste momento de finalizar esta reunião, seja com a tua bênção, Senhor, aplicando sempre o teu Evangelho a diversas circunstâncias da vida. Jesus, abençoa a essa nossa irmã e outras também que estão em hospitais, em seus lares, necessitando do médico amigo, Jesus. Muito obrigada, Pai, por me dar e dar a todos nós o prazer de estar nesta reunião. Muita paz, muita luz. Deus seja louvado. Graças a Deus. Graças a Deus. Está encerrada a nossa reunião de hoje. E, Kaique, então, por favor, a divulgação do seu trabalho. O que nós temos aí? O que está em cartaz? Na verdade, é mais para fazer uma divulgação e mudança, que é importante, né? Que eu conto até com você. Nós vamos, aproveitando, seguindo todos os protocolos de segurança, fazer a peça Renúncia aqui no Rio de Janeiro, no Teatro Henriqueta Brieba, no Tijuca Tênis Clube, nos dias 19 e 26 de março. São as duas últimas sextas-feiras de março. Renúncia é uma peça baseada no livro de Chico Xavier, por Emmanuel, que conta a história da jovem Alcione na França do rei Luís XIV. A peça vai ser presencial. Não vamos transmitir pela internet, porque o teatro não disponibiliza. Seguindo todos os protocolos de segurança, álcool gel, o teatro está limitado a menos da metade da capacidade, enfim, está sendo higienizado, tudo. É uma maneira que a gente tem, já que a gente já percebeu que não vai embora tão cedo, de alguma maneira da gente retomar
a arte espírita aqui no Rio de Janeiro, um momento que muita gente precisa. Eu só quero fazer uma mudança, porque eu sei que a Jaqueline já estava divulgando por aí. Pela exigência da prefeitura, a gente teve que mudar o horário. A peça não vai ser mais 19h30, vai ser 19 horas. Assim que terminar, eu vou te mandar o cartaz novo pelo WhatsApp. E quem quiser, gente, divulguem, porque o meio que nós temos de divulgar é o virtual. Vocês podem ir na página CIA Teatral Mensageiros no Facebook, Jaqueline conhece, e lá vocês vão ter o cartaz da peça e podem compartilhar. CIA Teatral Mensageiros, não é Os Mensageiros, não, é só Mensageiros, tá? E, enfim, divulguem, aguardamos todos lá. Tijuca Tênis Clube, Teatro Henriqueta Brieba, dias 19 e 26 de março, as 2 últimas sextas-feiras de março, 19 horas. 19 horas, novo horário, ok. Isso. A gente adiantou meia hora. Certo. Tá ótimo, então quem puder, quiser, vale a pena, vamos prestigiar, porque a obra do Chico é uma maravilha e a gente vê esse trabalho artístico, é uma coisa, é uma experiência sensorial e espiritual que vale muito a pena, recomendo, assim, bastante. O Instagram do Gabriel, a gente está também sempre divulgando, repassando, então, agora dar sequência e tocar a bola para frente aí, né, que venha a paz, que venha a vacina, que venha a saúde e que venha o Brasil, coração do mundo, hein? Isso vai demorar, mas vai vir. Tudo bem, a gente vai vendo renúncia enquanto isso. A gente vai renunciando a isso enquanto isso. Gente, então, olha, obrigada por terem ficado aí para escutar o nosso irmão, a divulgação das peças. Quem puder, vá assistir, leve a família. E boa noite a todos, uma boa semana. Boa noite, gente. Obrigado. Boa noite. Parabéns, Kaique. Muito obrigado. Boa noite. Obrigado. Faça quem é de paz. Boa noite a todos. Obrigada, Kaique. Obrigada a todos. Kaique, eu não vou, viu? Boa noite. Saúde, melhoras, Glória. Ó, daí. Em Brasília. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Boa noite.